Pessoal, eu venho aqui mais uma vez só delinear alguns tópicos para vocês continuarem as leituras dos dois livros que eu indiquei. O primeiro livro é o livro de Perry Anderson, tá certo? Esse livro do Perry Anderson, Linhagens do Estado Absolutista, um livro muito interessante para quem vai ser historiador, sociólogo, para quem faz mestrado em História, mestrado em Sociologia, os doutorados em História, Sociologia. Esse livro vai mostrar o que a tese de Perry Anderson, de que o Estado absoluto, ele é a continuidade da dominação da nobreza feudal. Ele é um alargamento, não é? O poder da nobreza alargado, dando a sua continuidade, não é? Na página 41 do livro do Perry Anderson, nós vamos perceber algumas características que o Perry Anderson traz como sendo características desse Estado, que é o Estado absoluto, o Estado absolutista, não é? Como um aparelho de dominação feudal. Perry Anderson explica desse modo. Ele diz: essencialmente, o absolutismo é apenas isso, um aparelho de dominação feudal, recolocado e reforçado, destinado a sujeitar as massas camponesas à sua posição social tradicional, não obstante, e contra os benefícios que elas tinham conquistado com a comutação generalizada de suas obrigações. O Estado absolutista nunca foi um árbitro entre a aristocracia e a burguesia, e menos ainda um instrumento da burguesia nascente contra a aristocracia. A monarquia absoluta foi uma forma de monarquia feudal diferente das monarquias dos estados medievais. Portanto, o resultado foi esse Estado, não é? Com um aparelhamento reforçado do poder real, e um Estado que exigiu a organização de um sistema jurídico, tá certo? De um exército próprio. Os estados absolutistas passaram a ter o seu exército. Então houve um fortalecimento também do direito, não é? Uma reconstrução, um fortalecimento do velho direito romano, um conhecimento bem renovado a partir, não é, da jurisprudência romana. Os estados absolutistas ocidentais fundamentavam seus novos objetivos em precedentes clássicos. O direito romano era a mais poderosa arma intelectual disponível para o programa de integração
territorial e da centralização administrativa desses estados. Então ele exigia uma burguesia, um conjunto de juristas. Eles exigiam uma burocracia, burocratas e juristas. Os estados absolutistas passaram a exigir, a organizar, a sistematizar essa monarquia absolutista, não é? Essa categoria, burocratas e juristas, e também um exército profissional. Então houve uma modernização jurídica e também a organização desse exército profissional, muito importante. Outra coisa, a nobreza, classe proprietária da terra, ela tem também uma função, é a função de ir à guerra, de fazer a guerra. A guerra é a única arte própria dos governantes absolutistas. Outra coisa muito forte é o sistema fiscal e burocrático civil, que é uma característica desses estados absolutistas a partir das teses de Perry Anderson. Agora, na tese de Nikos Poulantzas, no seu livro Poder Político e Classes Sociais, nós encontramos um capítulo que vai tratar também do Estado absolutista, tá certo? O Estado absolutista aqui em Poulantzas, ele é um Estado, é o início do Estado capitalista, ok? Para Nikos Poulantzas, Poulantzas vai dizer: o Estado absolutista é caracterizado pelo fato de que o titular, poderio estatal, em geral um monarca, concentra nas suas mãos um poder incontrolável pelas outras instituições e cujo exercício não é contido por nenhuma lei limitativa, seja esta lei de ordem positiva ou natural divina. O Estado absolutista aparece como Estado fortemente centralizado. O Estado aparece como uma instituição centralizada, fonte de todo o poder político no interior de um domínio territorial nacional, que exprime a dominação institucionalizada, exclusiva e única, propriamente pública, sobre um conjunto territorial nacional. Então, o Estado é tido como um Estado propriamente político, o Estado absoluto que apresenta uma autonomia em relação à instância econômica. Então, desse modo, os laços feudais seriam substituídos por laços propriamente políticos, tá certo? Há uma transformação, há uma mudança, porque esse Estado absoluto, ele está preparando o caminho para o Estado capitalista.
Pessoal, um outro comentador muito importante para os nossos estudos sobre o Estado absoluto é Thomas Hobbes, que vai tratar do Estado absoluto sob o ponto de vista de uma filosofia empirista. É o Estado absoluto a partir do contrato, a partir de uma teoria contratualista. Mas eu vou organizar uma leitura para tratar do Estado absolutista a partir de uma leitura de Thomas Hobbes. Obrigado. E mais uma vez eu incentivo a vocês o livro Poder Político e Classes Sociais do Poulantes para vocês estudarem o Estado absoluto, que é um estado de transição, feudalismo, capitalismo. E mais uma vez eu convoco vocês a gostarem da leitura do livro de Perry Anderson. O livro do Perry Anderson, muito importante, traz as variantes do Estado absolutista, vai mostrar o Estado absolutista pós-medieval, as variantes que houveram na Europa, não é? O absolutismo na França, o absolutismo que começa com a dinastia de Valois, depois passa para a Casa de Bourbon. Então nós vamos ter o apogeu com Luís XIV, não é? O Rei Sol, o apogeu com Luís XIV, posteriormente a continuidade do sistema absolutista francês com Luís XV e o declínio com Luís XVI, casado com Maria Antonieta, uma rainha que vem da Casa de Habsburgo, Lorraine, da Áustria. O absolutismo na França foi extremamente forte, não é? Aliado àquele padrão econômico que é exatamente, não é? Vai ser desenvolvido também um modelo de economia que é o mercantilismo, tá certo? O mercantilismo na França, com o objetivo crescimento do Estado, o Estado absolutista mercantilista. Na Espanha, nós vamos encontrar o absolutismo ainda com a Casa de Habsburgo, com Felipe II, mas anteriormente nós tivemos Carlos V. Em Portugal, o absolutismo ele vai passar de uma dinastia para outra, da dinastia de Avis vai para a dinastia espanhola, com a dominação da Espanha. Posteriormente, Portugal se liberta do domínio espanhol e continuamos com a dinastia Bragantina, não é? Então nós vamos encontrar Dona Maria II, que reina dentro do absolutismo. Vamos encontrar Dom José, vamos encontrar ainda Dom João VI. Então o final do absolutismo é exatamente com Dom João VI, que vai jurar uma Constituição. Vamos encontrar ainda o absolutismo na Rússia, que só vai terminar com a Revolução Russa, aonde Nicolau II e sua família são assassinados pelos revolucionários na Grande Revolução da Rússia, assim como na Europa, a França, Maria Antonieta e Luís XVI, eles são também assassinados pelo povo, não é? Na Grande Revolução Francesa. O absolutismo na Inglaterra é um absolutismo com um mercantilismo, não é? Diferente do mercantilismo português. O mercantilismo português era metalista, colonialista. O mercantilismo dos governantes absolutistas da Inglaterra eram voltados, não é, para já a indústria, a futura indústria,
o domínio dos mares, é um mercantilismo chamado de que protegia, não é? Diferente daquele mercantilismo de Portugal e Espanha, que estava associado ao produto das colônias, que eram os metais preciosos, não é? Da forma bulionista, metalista. Vamos encontrar o absolutismo também com a Áustria, não é? Com Maria Teresa de Habsburgo, que governa dentro do sistema do absolutismo. Vamos ter também um pouco, vamos encontrar também, além de Portugal, Espanha, França, não é? A Rússia, a Áustria, todos eles desenvolveram esse padrão, não é? De Estado absolutista moderno. Eu indico para vocês a leitura também do Hobbes, se vocês tiverem a oportunidade. Lembrando que Nicolau Maquiavel não é um pensador do absolutismo. Maquiavel é um republicano. As teorias de Maquiavel dizem respeito à organização de um Estado forte dentro das necessidades da Itália. É uma incompreensão encontrar alguns autores que dizem que ele é absolutista. Ele é um republicano, é um defensor da República. E escreveu uma cartilha, O Príncipe, um manual, no desejo de implementar o Estado forte na Itália. Obrigado.